Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, que aborda o uso do verbo ter. Então vamos lá. Lembrando que tudo que está aqui eu copiei da apostila, vou explicar, tá bom? Para ficar mais fácil. No final não, daqui a pouquinho, eu coloquei alguns exercícios para que a gente possa comentar, para que vocês tenham uma ideia mais abrangente da matéria. E vocês farão depois os exercícios do capítulo, tá bom? Então vamos lá. Usos do verbo ter. Há no dicionário diferentes sentidos para o verbo ter. Confira. Então aqui a gente tem vários sentidos. Eu vou dar alguns exemplos para alguns sentidos para não ficar um vídeo muito grande, tá? Então vamos lá, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, postem na plataforma. Amanhã, quando a nossa aula estará disponível, beleza? Então vamos lá. Confira. Ser dono de, possuir, apresentar determinada característica, sentir, experimentar alguma sensação, exercer, ocupar um cargo, uma função, dispor de tempo, obter mediante pagamento, ser pai, mãe de. Então, por exemplo, vamos lá. Uso do verbo ter. No primeiro exemplo, ser dono de, possuir. Então, se eu digo, eu tenho um livro, eu estou usando o verbo ter para indicar que eu sou dono de alguma coisa, que eu possuo alguma coisa, que nesse caso é o livro. 2. Apresentar determinada característica. Então, se eu digo, por exemplo, eu tenho sensibilidade, né? Então, eu estou dizendo, eu estou usando o verbo ter para apresentar alguma característica, sensibilidade, certo? Então, vamos lá. 3. Sentir, experimentar. Eu posso dizer, eu tenho frio. Eu estou usando o verbo ter para falar de uma sensação. Eu estou sentindo frio, certo? Então, vamos lá. Tem mais exemplos. 8. Eu posso usar o verbo ter também para usufruir de. 9. Usar, vestir, calçar. 10. Sofrer de alguma doença. 11. Conter. 12. Medir, extensão, comprimento, altura. 13. Dar à luz. 14. Contar de idade. 15. Ser composto de. 16. Conservar. Então, por exemplo, aqui no exemplo 10, sofrer de. Eu posso dizer, eu tenho rinite, eu sofro de rinite. Então, eu estou usando o verbo ter para dizer que eu sofro de alguma enfermidade, certo? Então, outro exemplo é aqui, medir, extensão, comprimento, altura. Então, eu posso dizer, eu tenho 1,60. É o quanto eu meço, né? Eu estou falando da extensão, do comprimento, da altura, certo? 14, contar de idade. Eu posso dizer, eu tenho, sei lá, 20 anos, né? Então, estou falando tenho no sentido de passar, no sentido de expressar quantos anos eu tenho, quantos anos eu já vivi até aqui, tá bom? Então, o verbo ter apresenta várias possibilidades de uso na língua, tá bom? Exercício da apostila, vamos fazer juntos. Então, tô avisando, se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo, façam o exercício, depois voltem e aí vocês podem observar se acertaram ou não. Vamos lá. Em que sentido, então, eu mostrei para vocês vários sentidos do uso do verbo ter. Em que sentido ele foi empregado nas seguintes frases do texto? Use o número da entrada para identificar. Como assim? Então, a gente tem lá 1, né, que expressa a posse, tá? 2, que apresenta alguma característica. É esse o númerozinho, tá? São 16 possibilidades. Então, vamos lá, que o livro apresenta. 1. O desenvolvimento de aparelhos de audição para pessoas que não ouvem ou que não têm, ou que têm limitações para ouvir. Então, aqui a gente pode colocar o 1, que é o valor que tem por valor ser dono de, possuir, ou 2, apresentar determinada característica. Como assim? Então, olha só. O desenvolvimento de aparelhos de audição para pessoas que não ouvem ou que não têm limitações para ouvir. Então, não é no sentido de ser dono, de possuir. Então, esse tem, a gente pode trocar o tem pelo possuir. Não ouve ou que não possuem limitações para ouvir. Tem o mesmo sentido, certo? Ou 2, apresentar determinada característica para pessoas que não ouvem ou que apresentam limitações para ouvir. A gente poderia trocar esse tem pelo apresentam, pelo verbo apresentar, tá bom? 2.
Também tem ciência por trás da fabricação de próteses robóticas, as peças de encaixe no corpo feitas para pessoas que perderam braços ou pernas. Então aqui, gente, esse verbo ter, tem uma especificidade, ele tem um detalhe. Então, olha só, aqui a gente poderia trocar o verbo tem por também há ciência por trás da fabricação. Então, lá, naqueles vários exemplos, né, assim que a gente começou a aula, não existe uma correspondente para dois. Por quê? Porque esse verbo ter, aqui também tem ciência, a gente poderia trocá-lo por haver, tá? E o que acontece? O verbo ter no sentido de haver não é dicionarizado. Então aqui então perceba que lá no comecinho a gente não tem uma menção ao verbo haver. Então, o que isso tudo quer dizer? Que aqui no exemplo 2, a gente poderia trocar o verbo tem, também tem ciência por também há ciência, tá? Então aqui seria um outro verbo, beleza? 3. Ricos e pobres têm o mesmo direito nos postos de vacinação, portanto as vacinas também ajudam a reduzir desigualdade. Então aqui, cadê o verbo? Depois do substantivo pobres, né? Então a gente tem ali, vamos lá. Então vamos lá. Pobres, na verdade, é um adjetivo, mas que aqui ele foi usado como substantivo. Tá? Mas isso é uma matéria para a gente estudar mais lá na frente. Então vamos lá. Aqui, qual foi o uso do verbo ter? Aqui, olha só, ricos e pobres. O que é o sentido do Ser dono de, possuir. Então, ricos e pobres possuem o mesmo direito nos postos de vacinação. Então, esse verbo ter aqui tem o sentido de possuir, tá bom? Agora vamos lá. Compare as frases a seguir. 1. Sabia que o Brasil ainda tem mais de 1 milhão de famílias vivendo sem energia elétrica? Pois é. 2. Sabia que no Brasil ainda tem mais de 1 milhão de famílias vivendo sem energia elétrica? Pois é. A. O sentido do verbo ter é o mesmo nos dois casos? E aí? Então, mais uma vez, façam uma pausa e depois retornem para que vocês percebam se acertaram ou não. Então, olha só. Gente, o sentido do verbo ter é o mesmo? Não é. Por quê? Porque no primeiro exemplo, o Brasil tem, o Brasil possui. Então, olha só. Sabia que o Brasil ainda possui mais de 1 milhão de famílias? E no 2, o que a gente tem? Sabia que no Brasil ainda tem? Então, aqui, no 2, esse tem é o sentido de existir. Sabia que no Brasil ainda existe mais de 1 milhão de famílias vivendo sem energia elétrica? Então, não é o mesmo sentido. Em o Brasil tem. O Brasil possui mais de 1 milhão de famílias. Em 2, existe no Brasil. O Brasil não tem, existe no Brasil, tá? Então, o verbo ter está usado no sentido de possuir em e no sentido de existir em 2, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Qual das duas frases pode ser compreendida? Gente, as duas construções podem ser compreendidas e as duas situações são informais. O que significa informal? É uma linguagem mais do dia a dia, a linguagem que a gente usa com os nossos amigos, com os nossos pais, e a linguagem formal é mais utilizada na escola, é mais utilizada no trabalho, tá? Então vamos lá. As duas frases podem ser compreendidas e ser. Será que uma construção está mais correta que outra? O que você acha? Então vamos lá. As duas construções podem ser compreendidas e as duas construções são informais. Por que elas são informais? Porque quando a gente usa o verbo ter no sentido de existir, isso é uma informalidade. Então, o que isso quer dizer? Imagina que você está escrevendo uma redação e aí você pode escrever assim: tem um problema no Brasil. Ou você pode escrever: existe um problema no Brasil. Você vai escrever tem ou existe? Você vai escrever existe. Por quê? Porque existir é um verbo mais formal, tá? E a sua redação tem que ser formal. Você tem que mostrar uma preocupação com a sua linguagem na redação. Agora, quando você for falar, por exemplo, a gente tende a linguagem informal, ela é mais comum na fala, embora a nossa fala às vezes também tem que ser formal. A fala de um professor, por exemplo, tem que ser mais formal. Então, vamos lá. Tem um problema no Brasil.
mais informal. Agora, existe um problema no Brasil, mais formal. Entretanto, ainda que a gente esteja falando de linguagem formal e linguagem informal, as duas construções são construídas, tá, pelo falante da língua portuguesa. Então, vamos lá, vamos nos encaminhar para o fim da aula. O verbo ter, então, é muito importante, como a gente percebeu. Possui vários sentidos e várias funções na língua portuguesa. Além de ser um verbo que indica ação, ele também pode ser empregado como verbo auxiliar de uma locução verbal. Então, olha só, nós estudamos na aula passada o que é uma locução verbal. Então, se eu digo, por exemplo, estou comendo, eu tenho uma locução verbal. Eu tenho dois verbos, certo? Que expressam uma ação, a ação de comer. Então, aqui, olha só, verbo auxiliar de uma locução verbal. Então, por exemplo, tenho andado, eu tenho uma locução verbal, certo? Eu tenho o tenho, eu tenho. Existe o verbo ter, tenho, e eu tenho o verbo andado, certo? Que está no particípio. Depois, terei feito, mais uma vez, eu tenho uma locução verbal, o verbo ter, certo? E o verbo fazer. Depois eu tenho uma outra locução verbal, tínhamos consultado. Então, eu tenho o verbo ter e eu tenho o verbo que está no gerúndio consultado. Então, vamos lá. Outra coisa bastante importante. Base para a formação de outros verbos na língua, como conter, manter, deter, reter, obter, abster-se, etc. Então, o verbo ter, ele dá origem a esses outros verbos que eu acabei de mencionar. Conter, manter, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso, é necessário observar que os verbos têm uma forma especial de indicar o plural e o singular. Então, esses verbos apresentam um detalhe, uma especificidade. Eles são especiais. Como assim? Então, olha só. A gente tem aqui o verbo ter. Ele tem, eles têm. O verbo ter só teve uma mudança. Que mudança foi essa? Ele tem, ele é o singular, certo? Eles têm, eles, plural. Como é que eu marquei que esse verbo ter está no plural? Através do acento, tá? Do acento circunflexo. Então, aqui, derivados de ter, na outra coluna. Ele contém, então, olha só, o verbo conter. Quando tem acento agudo, singular. Eles contêm, acento circunflexo, plural. Ele mantém, acento agudo, singular. Eles mantêm, acento circunflexo, plural. Ele retém, acento agudo, singular. Eles retêm, acento circunflexo, plural, tá bom? Então, essa é mais uma questão muito considerável, bastante importante do verbo ter. Então, para finalizar, sinônimo do verbo haver em frases construídas na linguagem popular. O que é linguagem popular? Essa é a linguagem mais informal, tá? Mas nesse caso é importante ressaltar. O que é ressaltar? É importante dar importância, é importante prestar atenção que em documentos e textos formais, essa substituição não deveria acontecer. Então, olha só, o uso do verbo ter com o sentido de haver ou existir constitui um traço de informalidade e não está previsto pelas regras convencionais da norma culta. O que isso quer dizer? Lembra que eu dei esses dois exemplos? Tem um problema no Brasil. Existe um problema no Brasil. Então, aqui, quando eu disse tem um problema no Brasil, esse tem possui o sentido de haver. Eu poderia dizer há um problema no Brasil. Tem o mesmo sentido. Só que tem um problema no Brasil é informal. Há um problema no Brasil é formal, tá bom? Então vai depender da situação de comunicação em que você se encontra. Se a sua linguagem pode ser informal, beleza, você pode dizer tem um problema no Brasil. Se a sua linguagem precisa ser mais formal, você não vai dizer tem, você vai dizer há um problema no Brasil. Existe um problema no Brasil, tá bom? Então, alunos, bons estudos. Peço que façam os exercícios do capítulo. Eu vou especificar quais exercícios eu quero que vocês façam, tá bom? E então é isso. Aguardo vocês no nosso horário de aula amanhã, tá bom? Até às 11h40 eu estarei online para tirar dúvidas. Bons estudos, fiquem com Deus, cuidem-se.